Olá, meus queridos, tudo bem? Um grande abraço a todos. A gente vai começar aí a fazer os comentários das questões aí de probabilidade deixada a vocês, beleza? Então bora lá para a primeira questão. Diz o seguinte, uma questão tranquila. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser o número de 1 a 20? Então, lembrando que probabilidade é a razão entre os casos favoráveis, tá, e o total de casos possíveis. Então, quando for realizado esse sorteio, tá, você tem aí 100 pessoas que podem ser sorteadas. Tá? Então, aqui, olha, número de casos possíveis, nós temos 100. Só que o que você quer é o seguinte: você quer que seja sorteado um número de 1 a 20. Então, número de casos favoráveis a acontecer o evento, acontecer o que a gente quer, tá? Nós temos aí 20 casos favoráveis. Tá? Você quer que seja sorteado um número de 1 a 20, então você tem 20 casos a favor. Só que aí na hora do sorteio vão ter 100 senhas distribuídas aí com a galera. Então a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, alternativa letra C. Tá? Então é procurar os casos favoráveis a acontecer o evento sobre o total de casos possíveis. Tá? Uma questão tranquila aí. Vamos para a próxima. A próxima já vai envolver um pouquinho de porcentagem. Tá? Diz o seguinte, vai dar um pouco mais de trabalho. Um bairro residencial tem 5.000 moradores, dos quais 1.000 são classificados como vegetarianos. Então tem 5.000. Se 1.000 é vegetariano, 4.000 não são vegetarianos. Beleza? Continuando a leitura. Entre os vegetarianos, 40% são esportistas. Então a gente tem aqui, olha, é pegar os vegetarianos e calcular 40%. Com isso a gente vai descobrir os vegetarianos esportistas. Então olha lá, 40%, que é 0,4 de 1.000, 40% dos vegetarianos, a gente descobriu que nós temos 40 vegetarianos esportistas. Continuando a leitura. Enquanto que entre os não vegetarianos, essa porcentagem cai para 20%. Então quer dizer que 20% dos não vegetarianos são esportistas. Então, olha, esportistas não vegetarianos, 20% dos 4.000. Então nós temos 800 esportistas não vegetarianos. Finalizando a leitura, uma pessoa desse bairro escolhida ao acaso é esportista. Então, quem são as pessoas esportistas aí? 400, que são esportistas vegetarianos, e 800, que são esportistas não vegetarianos. Beleza? Então, ele já disse que a pessoa escolhida vai ser esportista. Então, nós já temos um total de pessoas aí a serem escolhidas de 1.200. Ele quer a probabilidade de ela ser vegetariana. Tá? Então o que a gente vai fazer? Número de casos possíveis, 1.200. Por que eu não vou pegar os 5.000? Porque ele já disse que ela é esportista. Então você só vai em cima dos esportistas. É como se estivesse falando assim, olha, vai lá naquele bolo e escolhe entre os esportistas aquele que é vegetariano. Tá? Então você não vai ficar olhando para todas as pessoas, você vai ficar olhando só para os esportistas. Esportistas nós temos 1.200. Agora ele quer que a pessoa seja vegetariana. E vegetariano nós temos apenas 400. Então o que tu queres é que ela seja vegetariana, nós temos 400. E que ela seja esportista, o total é 1.200. Então 400 está para 1.200. Simplificando isso por 400, dá 1/3. Alternativa letra D. Beleza? Então não te esquece. É sempre achar o total de possibilidades e o número de possibilidades que você quer para que o evento aconteça. Beleza? Então bora lá para a nossa terceira questão.
Terceira questão diz o seguinte: Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius. Tais temperaturas são representadas no gráfico. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade de ele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas. Então, o que ele quer que aconteça é que ele escolha uma região onde a temperatura seja conforme recomendações médicas, ou seja, a temperatura tem que ser inferior a 31 graus. Mas quando ele for se mudar, olha, já que ele está aqui no centro, ele não pode se mudar para onde ele está. Quando ele for se mudar, ele tem 4 opções. Tá? Quando ele for se mudar, ele tem essas 4 opções. Mas o que ele quer? É obedecer à recomendação médica. Então, dentre essas 4 opções, ele só tem essas 3 que obedecem à recomendação médica, porque essas 3 regiões elas estão abaixo, com temperatura abaixo de 31 graus. Então, ele tem 3 possibilidades entre as 4 existentes. Então, está aqui a probabilidade de acontecer o que ele quer. Ele tem 3 chances entre as 4 existentes. Alternativa aí, letra E. Beleza? Questão tranquila, bora lá para a próxima. Quarta questão. Diz o seguinte, uma questão que tem que ter atenção no gráfico, tá? A população mundial está ficando mais velha, os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte são apresentados dados obtidos por pesquisa realizada pela ONU a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Os números da coluna da direita representam as faixas percentuais. Por exemplo, em 1950, havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais nos países desenvolvidos. Número entre 10 e 15% da população total nos países desenvolvidos. Beleza, então olha, ele está falando aí pra gente desse gráfico aí mais escuro, né? E na quarta ele está perguntando o seguinte, olha, em 2050, tá? Então a gente tem que ir para o gráfico e pegar o valor com 2050, que é a última referência aí do gráfico. A probabilidade de se escolher aleatoriamente uma pessoa com 60 anos ou mais de idade na população dos países desenvolvidos será um número mais próximo de. Então, olha, a faixa aí do gráfico que representa os países desenvolvidos é a faixa escura, não a pontilhada. E em 2050, essa faixa aí, ela está entre o 30% e o 35%. É ou não é? Eu vou colocar um valor aí para mim, vou colocar 32%, que ela está entre 32%. Beleza? Então, essa já é a minha probabilidade. Dos 100%, eu tenho 32% indicando em 2050. Tá? Bem aqui o pontinho, ó. Entre o 30 e 35. Ele diz um número mais próximo. Eu estou pegando o 32, porque quando eu pegar o 32% com o 100%, dá para simplificar exatamente por 4 e achar a nossa alternativa. Tá? Simplificando por 4 dá 8 sobre 25. Se eu não pegasse 32, eu vou pegar o 33. Você ia ter um pouco mais de trabalho, né? Você ia ter que verificar qual dessas frações aí estaria mais próximo do valor que você pegou. Tá? Mas dá para pegar o 32, e aí na percepção de pegar o 32 eu vejo que dá para simplificar por 4, e aí eu acho 8,25 avos. Tá? Então era analisar o gráfico, ver o valor aí, ele diz que esse valor na vertical são as porcentagens, então eu peguei um valor aí 32%, né? Dá para acreditar que é 32%, né? 32 de 100%. Tá? Então a probabilidade é o que eu quero sobre total. Total é 100%. E o que eu quero no gráfico lá é o 32. Beleza? Vamos lá para a quinta. Quinta questão também aí vai indicar um pouco de porcentagem. Diz assim, olha,
Uma coleta de dados em mais de 5.000 sites da internet apresentou os conteúdos de interesse de cada faixa etária. Na tabela a seguir estão os dados obtidos para a faixa etária de 0 a 17 anos. Selecionada ao acaso uma pessoa dessa faixa etária, a probabilidade de que ela não tenha preferência por horóscopo. Então, olha, esses valores aqui estão em porcentagem. Se vocês verem, o total dá 100%. E ele não quer que tenha preferência por horóscopo. Então, se a gente tirar o horóscopo, vai sobrar o que a gente quer. Como o horóscopo é 9%, se eu tirar esses 9% dos 100%, vai sobrar 91%. Tá? Então, vai sobrar 91% dos 100%. Tá? Então, tá aqui, olha. Número de casos possíveis é os 100%. Número de casos favoráveis ao evento é 91%. 91 sobre 100, dividindo 91 por 100, nós vamos ter a alternativa letra E. Então vocês estão vendo que caem questões aí bem tranquilas até no Enem quando envolve definição, né? Vamos lá para a sexta questão. Sexta diz o seguinte: um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas reações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram essa postagem. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem Contos de Halloween. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinado que o contos de Halloween é chato, é mais aproximada por... Então presta atenção, ele vai escolher os que opinaram, então você já vai tirar aí os que não opinaram, tá? Então você não vai contar com os 21%. Então, o número de casos possíveis, o total de casos possíveis, vai ser 52 mais 15 mais 12, 79. Tá? Ele vai fazer sorteio só entre essa galera. Só que ele quer que o sorteado seja chato. Então, o número de casos favoráveis a acontecer teu evento é 12%. Então, a probabilidade vai ser o que tu queres sobre o total. E o que tu queres é que seja chato, enquanto que o total seria o teu 79. Ele já disse que os que não opinaram não vão entrar no sorteio. E você dividindo 12 por 79 vai dar aproximadamente 0,152, tá? Que é próximo da alternativa D, 0,15. Então cuidado quando a gente for fazer essas exclusões aí, né, nessas questões. Beleza? Ele excluiu aí logo de início os que não opinaram, não iam fazer parte do sorteio. Vamos lá para a sétima. O gráfico mostra a velocidade de conexão à internet utilizada em domicílios no Brasil. Esses dados são resultados da mais recente pesquisa de 2009 realizada pelo Comitê Gestor da Internet. Então está aí o gráfico. Escolhendo-se aleatoriamente um domicílio pesquisado, qual a chance de haver banda larga de conexão de pelo menos 1 megabyte, né, neste domicílio? Então ele quer pelo menos 1. Então o 34 está fora do que tu queres, porque vai até 256. O 20 está fora, porque ele fica entre 256 e 1. Tá? E como ele quer pelo menos 1, o que tu queres está do 15 para frente. Beleza? Lembrando-se que você não vai aí colocar o 24 no que tu queres. Porque o 24 lá da última coluna, ele faz parte da pesquisa, né? Mas tu não sabes aí quantos eles pegaram de mega aí. Beleza? O que a gente vai fazer aqui, olha? Número de casos possíveis. Tá? Isso aí 100 foram todos os domicílios pesquisados. Beleza? Números de casos favoráveis. O que a gente vai fazer?
Apenas o 15, o 5, o 1 e o 1. Por que eu não peguei o 24? Porque eu não sei a quantidade, né, que representa aí o 24. De repente pode ser menos, pode ser mais, a gente não sabe, a gente não pode colocar. Então, probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, aqui, olha, 22 sobre 100, dividido 22 por 100, 22%, que é o mesmo que 0,22. Então, só repetindo, ele diz, escolhendo-se aleatoriamente um domicílio pesquisado. Olha, todos esses foram pesquisados. Então, nós temos 100 domicílios. Qual a chance de haver banda larga de conexão de pelo menos um? Pelo menos um, eu estou vendo que é do 15, é o 15, 5, 1 e 1. Tá? O 34 não entra porque não chegou a 1. Tá? O 20 não entra porque não chegou a 1, ele está entre o 256 e o 1. E o 24 não entra porque a gente não sabe quanto é. Então, a nosso favor, só tem o 15, mais 5, mais 1, que dá o 22. Beleza? Vamos lá para a oitava. A oitava questão diz o seguinte, uma questão aqui até tranquila. Todo o país passa pela primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe suína. Segundo o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, de São Paulo, a imunização deve mudar no país a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência do crescimento da doença, que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade de ela ser portadora de doença crônica. Então preste atenção, ele vai escolher uma pessoa do posto. Primeiro tem que achar quantas pessoas foram no posto. Isso aí é o número de casos possíveis. Tem 200 pessoas no posto. Só que ele quer escolher, tá, uma portadora de doença crônica. Portadora de doença crônica, nós temos aí 22 pessoas. Então, o que tu queres é 22 sobre um total de possibilidades de 200. Tá? Simplificando isso por 2, eu vou ter 11 sobre 100. 11 sobre 100 é o mesmo que 11%. Então, essa questão estava mais tranquila. Tá? É achar o total de pessoas que foram no posto, que foram 200. Aí é o total de pessoas aí que podem ser escolhidas. Só que o que ele quer é que seja portadora de doença crônica. Aí eu só tenho 22. Ok? Então vamos lá para questão 9. Questão 9 diz o seguinte. Em uma reserva florestal existem 263 espécies de peixes, 122 espécies de mamíferos, 93 espécies de répteis e 1.132 espécies de borboletas e ainda 656 espécies de aves. Se uma espécie animal for capturada ao acaso, qual a probabilidade de ser uma borboleta? Então, outra questão tranquila. Olha lá, número de casos possíveis. Ele diz assim, se uma espécie animal for capturada, quantas espécies animais nós temos? Nós temos aí 2.266. Só que ele quer que seja capturada uma borboleta. E borboleta nós temos 1.132. Então, você quer que seja uma borboleta, 1.132, dentre um total de 2.266. Então, a probabilidade vai ser o que você quer sobre o total de possibilidades. Beleza? Sem fazer o cálculo, vocês notam que isso está muito, mas está muito próximo da metade. Olha, se tu colocares mais uma unidade no valor de cima, é a metade. É ou não é? Agora, se não percebesse isso, você teria que dividir o de cima pelo de baixo. Dividindo de cima pelo de baixo vai dar 0,4.996. Para transformar isso para porcentagem, você desloca a vírgula 2 casas para a direita e acrescenta o símbolo percentual. Tá? Então aqui no caso, o dedinho está apontando no local errado, a alternativa é a letra D. Eu acho que eu me esqueci de baixar esse dedinho aí. Tá? Então a alternativa é a letra D. D de dado, D de doido e não a letra A. Um beijão a todos, pessoal. Até a próxima. Estou com saudade de vocês, ok?